Fala galera, professor Ricardo Barros aqui com um assunto, meu aluno e minha aluna, que toda hora vocês me pedem nas redes sociais, todo mundo me pede na rede social, que é o tal de licitação. Meu aluno e minha aluna, então agora a gente vai explicar a lei de licitações de uma maneira tão magnífica que até o criador da lei, que pensou nela lá em 1993, antes do Brasil ser tetra, vai ficar com inveja dessa explicação. E você vai ser quem vai assistir toda essa explicação e aproveitar esse material que eu fiz com todo carinho, todo amor, todo cuidado e dedicação para você, meu aluno e minha aluna. Então, vem para cá que antes de tudo nós temos que explicar algumas coisas sobre a lei 8666, que é o número do caramunhão, o número do mochila de criança, do que joga pedra com a mão esquerda, do Belzebu, ok? E vamos que vamos! Já começando assim, porque vocês têm que ver que licitação tem que prestar atenção, meu brother. Gente, essa lei aqui, 8666, que é a lei de licitações, é uma lei muito extensa e muito detalhada. E além disso, ela faz muitas voltas. Ela cita em um artigo que está lá longe, depois cita nesse artigo um artigo que está aqui na ponta. Então é uma lei muito difícil de você acompanhar apenas com a leitura da lei seca. Porém, nós temos que fazer algumas observações com esta lei. Esta lei, ela é dividida em 3 grandes assuntos, podemos dizer assim. Esses assuntos seriam as próprias licitações, que vai ali mais ou menos até o artigo 50 alguma coisa. Depois nós temos os contratos, que é do artigo ali 50 alguma coisa até 80 mais ou menos ali. E depois nós temos os crimes contra a administração pública, que também estão ali na lei de licitação. Meu aluno, olha só e vem comigo. Quando falamos do assunto de licitação para fins de prova, só estamos falando dessa primeira metade, porque contratos é um assunto separado. Então, quando ele vem na sua prova, ele vem lá, licitações e contratos, ou então vem contratos administrativos. Aí precisaremos, o que não é nosso caso. E crimes contra a administração pública, vocês já lidam com eles no direito penal e no processo penal, o que também não é o nosso caso. Então, meu aluno, vamos nos debruçar nas aulas de licitação e para tudo que cai para você em licitação em direito administrativo, em cerca de 60% da lei, o que já dá uma boa diminuída. Essa é a primeira coisa que eu quero que você saiba. Uma outra coisa, meu aluno, é que existem assuntos que caem com muito mais frequência na prova, que são os assuntos tipos de licitação, modalidades de licitação, que são coisas diferentes, inexigibilidade e dispensa de licitação, que é a contratação direta, e procedimento licitatório, que é a habilitação, né? Julgamento, adjudicação, etc. E tem a parte que seria os conceitos iniciais. Para fim de didatismo, meus alunos, eu vou estar separando nessas grandes famílias aqui de assunto. E vocês vão ver ao longo das aulas como esses assuntos vão se manifestar. Uma coisa que eu vou falar para vocês. Eu tomei um cuidado de colocar no material os maiores detalhes possíveis das leis de licitações, trazendo um arcabouço teórico muito rico para você. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, vão haver assuntos que a probabilidade de cair, pela sua própria complexidade, é diminuta, é muito pequeno, mas não se preocupe. No seu material eu sempre coloco uma caixinha escrito "Fique tranquilo" e digo que aquele assunto especificamente não é cobrado com tanta exigência em prova. Como também em algumas situações eu não falei especificamente no material por não haver necessidade, ser algo muito mais voltado para provas de área de engenharia, arquitetura, coisa que não é o caso de vocês. Ok, mas está tudo no seu material. Então, meu aluno, eu não vou dar uma aula básica, eu vou dar uma aula super completa sobre a lei de licitações,
uma matéria definitiva, para você nunca mais ter que procurar em outro lugar, em outro material, procurar apenas aqui com este que vos fala. É muito importante que você saiba o que focar e o que colocar a sua atenção com o maior custo-benefício. Tamo conversado? Tamo explicado? Então, vamos que vamos. Então, meu aluno e minha aluna, veja só, ligar a canetinha aqui. Olha aqui o que a Constituição Federal fala sobre a lei de licitações, né? Como você vê que é uma necessidade de licitar constitucional. Ressalvados os casos especificados na legislação, que seriam as hipóteses de contratação direta, né? Onde você não precisa licitar por meio de dispensa ou inexigibilidade, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure a igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, né, que é a Lei 8666, né, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então veja que a Lei 8666 ela veio justamente para normatizar esse preceito constitucional, fazer uma lei para compras e licitações, né, na administração pública. Não só compras, como serviços e alienações também. Lembrando que alienar é o fato de você vender, doar, dar em pagamento, permutar, qualquer coisa que tire aquilo da sua posse. Tá bom? Vamos continuar. Então, vem para cá. Definição legal da Lei de Licitações no seu artigo 1º. Esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e municípios. Vem para cá. Meu aluno, o titular da coisa pública é o povo. Nós pagamos para ficar nesse grande condomínio chamado Brasil e a nossa taxa de condomínio são os impostos, taxas, né? Os tributos que nós pagamos de maneira geral, ok? Então é lógico que nós temos que exercer a nossa cidadania e ter controle sobre este processo. Inclusive, até uma crítica construtiva. Tem muita coisa que já está sendo com bastante publicidade. A publicidade hoje em dia ela é lei, tá? Então você consegue acesso a todos os processos licitatórios da cidade, do Estado, da União. Inclusive, existem em algumas cidades observatórios que são organizações voluntárias, né, por pessoas que dão uma olhada nesses processos licitatórios e veem se eles estão cumprindo a lisura, vê se eles não estão superfaturados, coisas do tipo. Então, como nós somos o titular da coisa pública, é um exercício de cidadania nós controlarmos as nossas compras, né, quando eu falo do Estado, e é mais do que necessário haver uma lei, né, de licitação. Você vê que a própria lei de licitação coloca para locações, então é importante que locações também terão que ser licitadas, e também publicidade. Então campanhas publicitárias, né, feitas com dinheiro público têm que ser licitadas, tá bom? Continuando. Subordinam-se ao regime desta lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, quais seriam esses fundos? Fundos de pensão, fundos de aposentadoria, né? Fundos mantidos pelo poder público, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e a sociedade de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Federal e municípios. Sobre as empresas públicas e a sociedade de economia mista, vale ressaltar da necessidade de licitar dessas entidades. Quando nós temos empresas estatais, que são as empresas públicas e a sociedade de economia mista, nós temos que lembrar que elas podem ser prestadoras de serviços públicos ou exploradoras de atividade econômica. Regra geral, o Tribunal de Contas da União se manifestou dizendo o seguinte, que as empresas estatais estão dispensadas de licitar quando em sua atividade fim. O que seria essa atividade fim?
Por exemplo, a Caixa Econômica, não botar a Caixa Econômica não, vamos botar a Petrobras. A Petrobras, ela atua com exploração de petróleo e refinaria. Digamos que para vender o petróleo da Petrobras no mercado aberto, e a Petrobras é uma sociedade de economia mista, ela tivesse que fazer uma licitação, fazer um leilão para a venda. Ia ser uma burocracia, né, que não tem razão. Agora, se a Petrobras quisesse comprar suas frotas de veículos para os seus funcionários, isso não é uma atividade fim da Petrobras. A Petrobras ela não existe como locadora de carro ou como vendedora de carro. Então, isso seria uma atividade meio. Em regra geral, na atividade fim, as empresas estatais estão dispensadas de licitar. Essa é a regra geral. A doutrina vai falar que as empresas prestadoras de serviços públicos têm uma submissão total à lei de licitações, que seria a lei 8666, e que essa situação da atividade fim só valeria para as exploradoras de atividade econômica. Sempre lembrando, meu aluno, que em 2016 houve o advento da Lei 13.303 de 2016, que é a lei das empresas estatais, se eu não me engano esse é o número da lei, que é a lei das empresas estatais, que vai falar justamente o seguinte, que serão ali listados normas mais dinâmicas, flexíveis e compatíveis com a competitividade do mercado para que as empresas possam fazer suas compras. Mas não é objetivo nosso discutir essa lei aqui. O que você tem que saber é o seguinte, prestadora de serviço público, submissão total à lei, tal qual fala o artigo 1º. Se for exploradora de atividade econômica, regra geral, a sua atividade fim dispensa licitação, sendo necessária em sua atividade meio, sempre lembrando que na Lei 13.303 são normatizadas novas regras mais flexíveis de licitação para essas entidades. Ok? Tranquilo? Show de bola. Sempre lembrando que na parte de organização da administração pública isso também está explicado. Continuando então, artigo 2º. As obras e serviços, inclusive de publicidade, mais uma vez, compras, alienações, concessões, permissões e locações da administração pública, quando contratadas com terceiro, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas hipóteses previstas em lei. Normal. Quando você vai contratar algo com terceiro, haverá essa necessidade de licitação, tanto para obra, quanto para serviço, quanto para locação. Ok? Tranquilo? Show de bola. Meu aluno, a lei ela vai trazer também quais são as finalidades do processo licitatório. E eu vou colocar as finalidades aqui em ordem decrescente porque eu considero a última, que seria a primeira pela ordem da lei, a mais importante. E qual seria então essa ordem decrescente? Primeira, sendo que todas têm a mesma importância, tá? Quando eu falo importante é para fins de prova e compreensão. Primeira é promover o desenvolvimento nacional sustentável. Vocês vão ver, meus alunos, que na lei de licitação existem várias margens de preferência e prerrogativas para empresas nacionais, para empresas que investam no Brasil, para empresas que prestem seus serviços em território nacional, para empresas que sejam formadas, no território nacional. Justamente porque, para a lei de licitação, o poder público poder, de certa maneira, incentivar e promover o desenvolvimento nacional. Claro, na teoria é tudo muito lindo. O que a gente mais vê aí é fraude em licitação, é um monte de coisa errada, mas não deveria ser assim, ok? Então, promover o desenvolvimento nacional é uma regra, é uma finalidade da licitação. Uma outra coisa é garantir a isonomia. Meu aluno, a isonomia basicamente é a igualdade entre os licitantes. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, a doutrina, quando ela fala da isonomia na lei de licitações, ela vai falar da isonomia material e não da isonomia formal. O que quer dizer isso, Ricardo? Fiquei na mesma. É o seguinte, isonomia formal é eu falar assim, todo mundo é igual. Beleza. Isonomia material é o tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. Como assim? Veja só, meu aluno, se o poder público ele quer comprar, sei lá,
1000 resmas de papel, de 400 folhas, né? 1000 resmas de papel. E aí ele chega para licitar. Ele vai ligar na papelaria da esquina do seu José e seu José vai falar, caramba, cara, olha só, isso claro, não vai ligar, né? Tem todo um processo, eu tô falando aqui de maneira resumida. E seu José vai falar, caramba, olha, espremendo tudo, o máximo que eu consigo vender é 15 reais. Aí beleza. Aí o poder público vai ligar para uma rede de hipermercado gigante tipo Walmart e perguntar quanto é que você faz 1000 papel? Ela, caramba, 1000 papel? Peraí, eu compro em carreta, em quantidade, compro daqui, daqui, dali, faço para você R$12,90. Qual é mais barato? Lógico que é o do Walmart. Só que existe uma relação de igualdade entre essas duas? Formal, sim. Ambas são empresas. Igualdade material? Claro que não. Aqui temos um grande conglomerado, enquanto que aqui temos a empresa de esquina. Então, a isonomia material é tratar os iguais como iguais e os desiguais nas medidas de sua desigualdade. Daí que vem políticas afirmativas de cotas, políticas de proteção à mulher, políticas de proteção às pessoas com deficiência, políticas de proteção a vários grupos sociais que podem ser vistos como minorias. Não é o objetivo da aula discutir sociologia, meu aluno. Eu só estou falando para vocês o que seria essa isonomia material. E também não é o objetivo da aula eu me posicionar contra ou a favor de cotas ou qualquer coisa do gênero. Eu estou apenas explicando para vocês aqui o que será uma isonomia material. É importante falar isso porque hoje em dia tá difícil, ok? Vamos que vamos. E aqui que eu vejo a parte mais interessante para você saber, que a finalidade, a terceira finalidade da licitação é garantir a proposta mais vantajosa para a administração pública. E aqui eu quero que você preste atenção. Proposta mais vantajosa é diferente de proposta mais barata. Ok? Vamos ver em tipos de licitação que pode oferecer mais vantagem uma licitação feita com mais técnica do que pelo critério preço. Então leve isso. A proposta mais vantajosa nem sempre é a mais barata. Ok? Então, vamos que vamos. Finalidades: buscar a proposta mais vantajosa, garantir a isonomia das contratações e garantir a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Princípios. Meu aluno, aqui eu quero que você pegue rapidinho isso aqui. Eu vou ter que botar na tela para você decorar. Eu sei que é princípio pra caralho. Tudo que é lei, tudo que é coisa tem princípio, mas eu vou te ajudar. Quais são os princípios expressos? LIMP. Não é? O que tem aqui? Legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. E eficiência? Podemos ver como correlato. Eficiência está em toda a administração pública. Então, posso dizer que o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, está avesso aos princípios licitatórios. Ok? Tranquilo. Fora isso, vai sobrar igualdade, que é a própria isonomia, que é uma coisa que a administração pública, pelos seus procedimentos licitatórios, busca garantir. Probidade administrativa, que podemos ver aí como extensão da legalidade, vinculação ao instrumento convocatório, que eu já vou explicar o que é, julgamento objetivo e princípios correlatos, ok? Então é importante que você conheça o conceito desses princípios licitatórios. Sobre o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, já estamos carecas de saber, né? Não precisa repetir, apenas você saber que faz parte, né, como faz parte de toda a administração pública. Vamos que vamos. Ricardo, então se faz parte, por que não tem o E aqui, ou só tem o LIMP sem o E? Porque essa lei é de 93 e a eficiência entrou na Constituição Federal pela Emenda Constitucional 19 de 98, ou seja, 5 anos após. Ok? Vamos que vamos. Princípio da igualdade, ou isonomia. Já falei, meu aluno, trata-se de uma isonomia material.
Trata-se igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades, buscando a isonomia, a igualdade de condições, porque a administração pública ela tem que ser impessoal. Então está aqui. Não se admite que a administração pública exija requisitos para participação que não estejam definidos em lei e condições que não sejam indispensáveis. Como assim, Ricardo? Vamos lá. Imagina o seguinte. Primeiro, a administração pública ela vai pegar e vai fazer uma licitação. Ela vai fazer aqui, ó, licitação 1. Veja que tudo isso aqui é avesso ao princípio da igualdade. Aí ela fala, primeira coisa, todo mundo que vai licitar tem que ter um cavalo amarelo. Ela põe isso no edital. Isso aqui está previsto em lei, gente? Claro que não, né? Pelo menos eu imagino que não. Tomara que não, né? Mas não está previsto em lei que tem que ter um cavalo amarelo. Então é lógico, é muito fácil você pensar isso, que a administração pública não pode cobrar nada que não esteja previsto em lei. Ok? Claro, isso é um exemplo esdrúxulo, mas existem situações bem pequenas assim, que às vezes dá a entender que está previsto em lei, mas não está. Cabe aí os advogados, né, da empresa, ou então os próprios cidadãos impugnarem esse edital de licitação. Tá bom, esse é um caso. Agora, o outro caso é o seguinte, imagina que a administração pública queira comprar papel, que nem aquele exemplo. Ele fala o seguinte, para eu comprar papel, eu quero que a empresa tenha 40 prensas de papel em seu pátio produtivo. Aí você fala, calma aí, mas por quê? Não, porque eu quero. Percebe que essa situação aqui só vai causar com que empresas pequenas e médias não consigam participar da licitação? Então, uma licitação que tenha uma característica dessas não vai estar favorecendo a isonomia. Mas, Ricardo, e se a licitação for para entregar para as universidades do Brasil inteiro 20 mil resmas por semana e que precise de 40 prensas? Aí beleza, mas tem que ser justificado. Ok? E ela pode ser também de algumas maneiras parcelada, tem algumas regrinhas para tentar melhorar a chance das menores empresas. Então, a administração pública não pode cobrar coisas em seus editais que estejam fora de lei ou que não sejam indispensáveis à consecução do objeto. Quando se fala em objeto em licitação, é o que tem que ser licitado, tá bom? Então, isso é uma das coisas que protege a igualdade na licitação. Vamos para cá. Princípio do procedimento formal. Esse princípio do procedimento formal, o formalismo, ele é muito citado na Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo. E de lá nós tiramos um importante conceito, que o formalismo ele existe na administração pública, mas deve ser apenas o necessário. Sabe aquela visão da administração pública burocrática que a gente chama de burocracia erroneamente, porque a burocracia foi pensada para ser eficiente, mas você chega na pessoa, a pessoa fala assim, não, o que você tem que fazer é pegar esse formulário, levar lá naquele setor, depois carimbar aqui e aqui, aí você volta, não podia carimbar aqui e aqui, porque tem que ser 5 centímetros em um carimbo e outro, depois tem que carimbar aqui do lado, aí você faz, não pode ser assim, porque o carimbo tem que ser azul, não pode ser esse tom de azul. Vê que isso está tentando dificultar o processo? Então o formalismo existe, o procedimento ele tem que ser formal, mas o formalismo tem que ser apenas o necessário para a consecução do interesse público, ok? Não pode ser formalismo demais, tá bom? A não ser que o demais seja necessário, tá bom? Vale a regra do Balu do Mogli, o necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais, ok? Vem aqui. Vinculação ao instrumento convocatório. Talvez, meu aluno, esse aqui seja um dos principais, assim, para fins de prova, princípios, né, da licitação. Vou botar até aqui, vinculação ao instrumento convocatório. Ricardo, qual é o instrumento convocatório? Ele vai poder ser tanto o edital de licitação, e no caso da modalidade convite, que vamos ver em momento oportuno, pode ser também a carta convite. Ok? Então ela pode ser tanto o edital, quanto pode ser a carta convite. Meu aluno, o que você tem que lembrar é o seguinte, é que nem concurso público. Pensa assim, você pega o seu edital de concurso público e tem dizendo que as matérias é português, matemática, informática, direito penal e administrativo. Aí você estuda isso aqui e vai todo bonitão para a prova. Chega lá na prova,
Não tem direito administrativo, tem direito civil e direito marítimo. Pode isso? Claro que não, porque o edital, ele é como se fosse a lei daquele concurso. E o edital é a lei do certame licitatório. Quando se fala, né, edital, se fala de certame, né? Então, é a lei daquele certame, é a lei daquela licitação, tanto o edital como a carta convite. Então, o que está em edital tem que ser cumprido. Existe uma vinculação ao instrumento convocatório, que pode ser tanto edital como a carta convite. Mas não pode nem o edital nem a carta convite inovar a lei, porque edital e carta convite é um ato normativo, mas não pode inovar a lei, porque é um ato secundário. Só pode falar o que está na lei, porque a administração pública pode fazer apenas o que a lei permite. Então, um edital, ou carta convite, ou qualquer instrumento convocatório de licitação, não pode ser diferente da lei. Ok? Vem para cá então. Então aqui que está falando, o edital é a lei interna da licitação. O edital, ou carta convite, não pode inovar a lei, ou seja, não pode ir contra ou além das formulações legais. Continuando. Julgamento objetivo. Meu aluno, quando falarmos de tipos de licitação, vamos ver que existe o tipo de melhor preço, né, o menor preço, melhor técnica, melhor lance e oferta ou técnica em preço. Vamos falar disso em momento oportuno, né, sobre os tipos de licitação. Tipo de licitação nada mais é do que a maneira que será julgada as propostas. O julgamento ele tem que ser objetivo, o critério de julgamento. Então, se no edital fala assim, ó, vamos julgar por menor preço, então quem tiver o menor preço vai ganhar. Claro, dentro das margens de preferência dos critérios de desempate que veremos em momento oportuno. Então, o julgamento objetivo é o que fala isso. Fala o seguinte, o que estiver no edital vai ser utilizado de maneira objetiva para o julgamento. Não pode chegar e falar o seguinte, pô, cara, você torce pro Flamengo, eu sou flamenguista também, então, pô, eu vou pegar aí a sua proposta. Não pode fazer isso, ok? Vem para cá. Então tem aqui, o edital e a carta convite deve estabelecer de maneira clara quais os critérios serão utilizados para a definição da proposta vencedora. E também o ato convocatório, que é o edital, né, ou a carta convite, deve trazer critérios objetivos de julgamento. Não pode ser subjetivo. A administração pública tem que ser previsível. Você tem que saber como você ganharia, não a maneira que você ganharia, porque aí você seria privilegiado. Não pode te ligar também e falar assim, ó, cara, tem um preço aqui, ó, que tá R$10, põe R$9,99 que você passa. Aí o cara, opa, beleza, vou botar R$9,99. Não, o que é isso? Mas você tem que saber que se o preço for menor, você vai conseguir. E efetivamente, vem para o nosso último princípio, tá na tela? Vem nosso último princípio, que vai falar especificamente do sigilo das propostas. Meu aluno, e o que quer dizer isso? Veja só, é um princípio da licitação a publicidade. Isso aqui da proposta vencedora e da licitação como um todo. Imagina que a administração pública queira licitar para comprar 1000 canetões e ela chega para 10 empresas de canetão e as empresas elas vão mandar as propostas delas em envelopes e esses envelopes são abertos todos no mesmo horário e no mesmo dia. Até o momento da abertura dos envelopes, aquelas propostas são sigilosas. Por quê? Porque senão seria fácil ganhar licitação, né, bonito? Ricardo, não acontece de uma empresa ligar para outra e falar assim, ó, cara, o preço disso aqui é R$10, vamos colocar todo mundo 18, 17, hoje você ganha, amanhã eu ganho. Acontece.
chama-se cartel. Antigamente acontecia muito mais, hoje em dia é bem mais difícil, porque com a internet, com tudo, existe uma grande disposição de informação que todo mundo sabe quando um preço é muito maior do que deveria ser, né? Mas antigamente tinha isso sim. Tinha sempre aquelas empresas que falavam, cara, hoje você ganha a licitação, no mês que vem eu ganho. Elas iam assim, fazendo uma maneira de fraudar o poder público na realidade, ok? Mas, na regra, ninguém pode saber a proposta um do outro e as propostas são abertas no mesmo dia, segundo a Lei 8666. Ok? Então vem para cá. O procedimento licitatório em si cumpre o princípio da publicidade, ou seja, deve ser público. Porém, as propostas dos licitantes que participam do certame devem ser sigilosas, de modo a garantir a igualdade entre todos. Meu aluno, pegamos então os conceitos e os princípios da licitação. Estou sendo bem detalhista, que eu quero que você entenda de uma vez por todas essa danada dessa lei, que você vai ver que é muito mais fácil do que você pensa. Ok? Então é isso, meu aluno. Muito obrigado por tudo. Nos vemos na próxima. Faz questão. Valeu, falou e até mais.